bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, Cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, e um bom domingo. Bom domingo para o senhor. Bom domingo também para vocês que nos acompanham. Obrigado por essa companhia aqui na Rede Vida, todos os domingos. Espero que seja bom e proveitoso para todos. Tem sido muito bom. Manda um abraço para todo mundo que encontra e fala que gosta de assistir, usa o que o Dom Odilo sempre apresenta. Isso é muito bom. Acho que é importante isso. Falando para o Brasil inteiro, acho que isso é importante. Obrigado, viu, gente? Eu quero lembrar que hoje nós estamos vivendo o 32º do tempo comum. Estamos terminando o tempo. Estamos terminando o tempo, o ano litúrgico. Ano litúrgico, né? Ano litúrgico, né? E o evangelho de hoje é Mateus, capítulo 25, versículo de 1 a 13. Essas leituras já são mais mostrando. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Isso. Esse evangelho está exatamente inserido dentro do contexto de final de ano litúrgico. O ano litúrgico não coincide exatamente com o ano civil. O ano litúrgico encerra com o domingo de Cristo Rei, que é daqui a 2 semanas. 2 semanas, 2 domingos. O ano civil encerra no dia 31 de dezembro, né? E o ano litúrgico começa com o primeiro domingo do Advento, que vai ser logo no início de dezembro, né? Este ano. O ano civil, naturalmente, começa no dia 1º de janeiro. Pois bem, caminhando para o final do ano litúrgico, a Igreja nos apresenta os textos que também nos fazem pensar justamente o caminho da vida, da história, que vai chegando na direção da sua meta. E a meta é Cristo Rei. Não é a morte a meta. A morte é uma passagem, mas o encontro com Cristo Rei, o encontro com a vida eterna como prêmio, esta é a meta da nossa vida aqui na Terra. E, portanto, hoje a liturgia nos apresenta uma atitude fundamental que a gente não deve deixar de lado no caminho da vida. Porque, como Jesus diz, ninguém sabe o dia e a hora em que a gente será chamado, encerrando este caminho da vida neste mundo. E como não sabemos o dia e a hora de dar contas a Deus, de prestar contas da vida, Jesus diz, fiquem atentos, vigiai, estai atentos para não serem surpreendidos. Não serem surpreendidos em hora que vocês não estiverem preparados. Isso é muito importante, né? A vigilância cristã, essa atenção constante de a gente estar fazendo o que é bom, o que é certo, o que é justo. Né? De não se distrair para não se perder, não perder o rumo. Né? A vigilância cristã é uma atitude que nos leva a viver, sim, a virtude e a esperança. A esperança, uma atitude de esperança, de ir ao encontro com Deus. Né? Quando Deus me chamar, a hora é boa. Né? A vigilância, vigiar, vigilância, que deve ver a palavra vigília, significa que eu não estou dormindo, né? Que eu não estou dormindo, eu estou acordado, né? Não estou dormindo, ao mesmo tempo não estou distraído. Distraído, então. Isso é um tema muito recorrente no Evangelho, Sim. né? Onde a vigilância, né? Sim, Jesus várias vezes recomendou vigilância. A parábola das virgens é uma coisa interessante, né? Exatamente, né? E mesmo no final, né? No Horto das Oliveiras, né? Isso. Jesus recomenda aos discípulos, vigiai e orai, né? Vigiai e orai. E não pudestes vigiar uma hora comigo, né? Não pudestes ficar acordados uma hora comigo, aquela hora que era tão dura para Jesus, da agonia, né, no horto. Pois bem, a vigilância cristã é um pouco essa atitude de discernimento, de a gente não se distrair na vida como se não tivesse um objetivo a vida, de a gente de repente não pegar um caminho errado na vida que leva a gente para um rumo errado, né? A vigilância vai junto com discernimento, para a gente discernir a hora, os sinais, e saber dizer, é por aqui, esta é a vontade de Deus, e assim que eu devo fazer.
Muito bem. Dom Odilo, a gente vai ter nessa semana a comemoração da República. Nós temos depois temos alguns feriados, mas volta e meia a gente precisa assumir também essa responsabilidade. Quando a gente fala da República, a gente está falando de uma nação que vive e busca democraticamente. Mas volta e meia a gente busca viver os nossos compromissos políticos, compromissos em consonância com o que o Estado pede e tal. A gente tem visto muitos debates sobre a questão do aborto sendo lei, passar a ser lei e tal. O que isso implica para nós cristãos, se isso de repente acontece no nosso país? Bom, fez referência à proclamação da República para dizer qual é o regime de governo no Brasil, o regime de república, né? Democrática. Claro, é uma forma de governo, é uma forma de organização política que necessita constante vigilância também para não descambar numa deterioração daquilo que devia ser. Teoricamente, a República considera o bem comum é questão de todos, res pública, ou seja, coisa de todos, e não apenas do governante, né, que seja do rei, que se apropria, né, do país como se fosse sua chácara privada, né? Isso. Mas isso implica também uma corresponsabilidade dos cidadãos todos. Somos todos corresponsáveis pelo bem comum, pelo bem do país, do povo, e corresponsáveis por vigiar para que um governo ou outro não faça coisa errada, para que os administradores públicos não façam coisa errada, mas orientem bem a sua administração em benefício, né, da população, em benefício do próprio país. Então, a República significa que o país é do interesse de todos e todos também precisam fazer a sua parte. Precisam fazer a sua parte para participar da edificação do bem comum. De outra parte, é claro, na República, evidentemente, as decisões normalmente devem ser tomadas pelo Poder Legislativo, leis, né? Pelo Poder Legislativo, conforme a Constituição, conforme o ordenamento próprio do Poder Legislativo. E o Executivo, né, é de quem governa, ele deve fazer a sua parte de realizar o governo, né, a execução, né, daquilo que são os propósitos e as metas do bem comum, né, que deve ser buscado pelo governante. Naturalmente, o Poder Judiciário, ele tem o poder justamente de zelar para que a lei seja observada. Os vários graus, né? O grau local, intermédio e o supremo, para que a lei, primeiramente a grande lei, que é a Constituição, seja retamente observada. E é claro, e as outras leis, né, sejam observadas à medida que elas são justas e se ordenam a colocar em prática aquilo que está previsto na Constituição. Mas é claro que pode ser que, por exemplo, o Poder Legislativo vote alguma lei que seja contrária às nossas convicções. O que a gente vai fazer? O fato de ter sido votada uma matéria contrária à lei moral não torna bom aquilo que foi votado. Isso mesmo. Então, nós temos sempre que ter esse discernimento. Você falou do aborto, né? Mesmo que o aborto no Brasil for aprovado, não muda nada. Até 3 meses de gestação, até 6 meses ou até 9 meses, isso não muda nada porque consideramos que aqui a lei maior é a lei moral. A lei moral, que também as leis que o governo faz, né, que o Congresso faz, devem observar a lei moral, né, do respeito à vida, à dignidade e assim por diante, do ser humano. Então, o fato de o governo, de repente, ter aprovado, ou o Congresso, ou o Supremo Tribunal, aprovar o aborto, dizendo é legal, pode fazer,
isso não muda nada na moralidade. Não torna moral o aborto. Continua sendo imoral. Continua sendo imoral. Então, não é uma opção, uma votação do governo que torna boa ou má alguma coisa, né? A gente esperaria que todas as opções, votações, leis, né, dos governantes, elas estivessem orientadas para realizar o que é bom, mas às vezes não estão, né? Esplêndido, né? Dá a benção para a gente que terminou, Falamos da República, falando... Deu uma aula de política, é interessante, de poderes, muito bom. Muito bom. Bem, parabéns a nós, parabéns ao Brasil, né? O povo brasileiro, a República, esperamos que todos nós possamos ajudar, que o nosso país possa ser sempre melhor. É a nossa responsabilidade comum, quem de um jeito, quem de outro jeito, colaborar para que o país seja melhor. E por isso também, quem governa deve governar. E quem é oposição deve vigiar, sim, deve fiscalizar o governo, para que o governo não faça coisa errada, né? Então, a oposição, ela tem um papel importante. Claro, a oposição simplesmente sistemática não é o caso, né? Sistemática significa a qualquer custo eu sou oposição. Não, eu acho que a oposição sistemática não leva ao progresso. Oposição por oposição, né? Mas a oposição, mais do que tudo, é vigiar, né? E, é claro, também abrir a boca quando houver alguma coisa errada. E assim vão se acertando os passos, né, de quem governa e de quem vigia sobre quem governa. Que Deus nos abençoe e Nossa Senhora Aparecida interceda pelo Brasil. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.